Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe seu dia. Shabbat Shalom. Amém. Hoje é de sábado, dia 10 de janeiro. Que bênção, hein? Mais um dia aí de 2026. Ou para quem preferir, nós estamos em Tevet de 5.786. Que o Senhor te abençoe. Hoje é o quarto dia de jejum, quarto dia de propósito. 4 aponta para portas abertas. Olha só, a gente caminhou 3 dias, né? Ontem nós falamos, né? Ontem falei com vocês, compartilhei sobre no terceiro dia, né? Que o milagre acontece, as coisas começam a acontecer. Mas aí no quarto dia o Senhor já coloca uma porta aberta. Agora é só você atravessar e continuar. Então, em nome de Cristo Jesus, que seja um tempo precioso, que seja um tempo que você atravesse e entre e tome posse das bênçãos que o Senhor já preparou para você. Que seja um tempo especial na presença do Senhor, que seja um tempo de descanso, né? De descansar, de confiar, de saber que Ele está agindo a seu favor e que grandes coisas virão em nome de Jesus. Amém? Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe cada um de vocês que acordaram cedo, que estão aí, ou que vão assistir depois, né? Muitas pessoas vão assistir mais tarde. Então, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando, prosperando, abrindo as portas que Ele já preparou para a sua vida nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Shabbat Shalom, né, para todos. Como a pastora já falou, hoje é um dia dentro do nosso propósito de 12 dias de jejum. Né? Hoje é o quarto dia. O 4 é um dia muito especial, fala de um portal que se abre, né? Quarto dia. Portas que se abrem e muito mais num dia de conexão espiritual como é o dia de hoje. Amém. Então, hoje, quando a gente fala de Shabbat, nós estamos falando de uma conexão espiritual especial, né? Muito mais do que uma porta que se abre, é um convite, né? De sentarmos, de estarmos à mesa e desfrutarmos da presença do Senhor. Então esse é um dia realmente muito poderoso, é um marco, posso dizer, espiritual e também de propósito, porque nós entendemos aquilo que acontece no mundo espiritual, principalmente nesse dia. Então nós tivemos a consagração, nós tivemos arrependimento, nós tivemos libertação e agora, eu estou dando a sequência dos dias, tá? E agora, o Espírito Santo, tá balançando, o Espírito Santo, ele nos conduz exatamente para onde tudo começa. Ele nos conduz, né, para onde tudo se sustenta. E esse lugar é a presença do Senhor. Então, Deus nos conduz, na verdade, Ele nos chama nesse dia, nesse Shabat, para estar na sua presença. E aqui nós temos um significado muito poderoso. Eu não sei se você chegou a ver a live do dia 19. Do dia 19, né? Que você fez uma live explicando o que era o Shabat, o significado espiritual. Vem cá, amor, parece aqui, ó. Ontem eu fiz, agora você olha como que é, ó. Olha, você que é casado, você que é casada. Ó, porque ontem eu fiz a live sozinha, agora é sua vez de fazer a live sozinho. Não foi sozinha. Presta atenção, nós dois estávamos ministrando, você aqui no online e eu no presencial. Como eu não estou no presencial, tá nós dois aqui, então vai ficar nós dois aqui, os dois ministrando, orando, intercedendo. Eu ia sentar e deixar Ela quer sentar ali e ficar me vendo de camarote. Você acha que tá certo? Não, vai ficar, ó, marido e mulher nasceu para ficar um do lado do outro aqui, ó, de mão dada ainda, ó, aqui, ó, é desse jeito. Ele vai apertando meus dedos, ele vai falando, ele vai apertando meus dedos. Vamos lá, ó, então, bom dia, queridos. Então, assim, o sábado é um dia muito especial, né? O sábado, ele é um dia de conexão e de encontro com o Pai, né? A gente já ensinou e tem ensinado isso para vocês. E não tem a ver, eu preciso falar isso, porque muitas vezes tem pessoas que às vezes ainda não entenderam o nosso ministério, né? Gente, nós não estamos aqui para judaizar ninguém, né? Não é para você se converter ao judaísmo,
Nós estamos aqui para ensinar para você aquilo que está escrito. Porque assim, quando a Bíblia foi impressa, e para mim foi um dos maiores erros da Bíblia, foi quando eles colocaram assim, Novo Testamento e Velho Testamento. Porque aí traz uma imagem para nós, uma percepção que aquilo que é velho já não serve mais, que você tem que usar aquilo que é novo. Ou fala antigo. E isso, na verdade, é uma manipulação de mente. Porque assim, você compra a roupa nova, você quer usar a velha? Você vai vender o velho carro para comprar um novo. Você sai da velha casa para ir para a nova casa. Ou seja, o velho, ele te dá uma sensação de abandono, que não serve mais. Na verdade, isso foi uma manipulação de mente para colocar na sua mente que aquilo que é velho do Velho Testamento não serve mais. Está ultrapassado, que agora é só a nova aliança, o novo. Gente, a nova aliança, se você pegar o Novo Testamento, 60%, 70% daquilo que está escrito ali, está escrito no Velho Testamento, que os judeus chamam de Tanakh. E aí eu acho que é certo você colocar uma nomenclatura dos livros do Antigo Testamento para tirar essa mentalidade que é velho, que é novo. E quando a gente vai para o Shabat, muita gente pergunta assim, mas eu não sou judeu, por que eu tenho que guardar o sábado? Presta atenção, o sábado não foi feito para o judeu, o sábado não foi feito para o judaísmo. O sábado foi estabelecido lá no Éden por Deus para a humanidade. Tem que ler Gênesis. Deus estabeleceu o sábado para Adão e Eva. Em Adão e Eva, nós já estávamos em Adão e Eva. Deus, ele criou tudo em 6 dias. No 6º dia, ele criou o homem. E no 7º dia, ele falou para o homem, agora você vai descansar do seu trabalho. Esse é o sábado, olha, todos os dias... Deus falou assim, menos na segunda-feira. Deus falou que era bom. Por isso que na terça-feira ele falou duplamente a palavra bom 2 vezes. Então aquilo que ele deixou de falar na segunda, outro dia eu posso explicar melhor por que é isso. Na segunda também tem um princípio, porque ele não falou que era bom. Exatamente. E na terça-feira ele falou 2 vezes bom. Por isso que a terça-feira é duplamente abençoada. Só que o sábado é o dia da conexão. O sábado é o dia que as portas do mundo espiritual estão abertas. Eu sei que você aprendeu que domingo é o dia de ir na igreja, dia do Senhor. Que é o dia do Senhor, mas não é. Não existe isso na Bíblia. O dia do Senhor é o sábado. Então, quando você tira o sábado para descansar, e não no sentido só de parar de trabalhar, porque tem gente que está trabalhando, não tem problema. É no sentido de você se conectar com o mundo espiritual, porque é com a sua família, de ter tempo com a família, porque essa conexão com Deus não faz sentido, a comunhão com Deus, se não tiver a comunhão familiar. Gente, o sábado é um dia de delícia, o sábado é um feriado semanal, o sábado é o dia de você descansar no Senhor, e é um portal espiritual que está aberto, e a gente tem falado sobre isso, principalmente quando a gente vem ensinar aqui sobre as festas bíblicas. Por quê? Porque ainda a gente insiste em celebrar um dia de Natal, que não tem nada a ver com a Bíblia. Ou uma festa junina. Ou uma festa junina, que não é bíblica. Ou até Halloween. Que na verdade você está conectando com as trevas e dando acesso na sua casa para outros espíritos. E as festas que estão na Bíblia, que Deus diz que é para celebrar, nós não celebramos. Sabe por que nós não celebramos? Porque cada festa, cada feriado, cada Shabat é um portal espiritual que se abre. Aí o inimigo ele te distrai para você não entrar por aquele portal. Aí ele fala, não, o portal é no domingo. Aí no domingo você não consegue acessar e conectar, porque no domingo já não tem portal aberto. Você está sempre atrasado. Você está sempre atrasado. Então, quando nós começamos a ter essa percepção e entender o mundo espiritual, gente, tudo na nossa vida muda. Sim. E aqui nós não estamos falando de lei, nós não estamos falando de mandamento, nós estamos falando de olhar para a Bíblia, de ler aquilo que está escrito e falar assim, eu vou viver aquilo que está escrito, acima de religião, acima de doutrina, acima de teologia, que é uma matéria da filosofia, que vem do grego. Então assim, só para a gente entender o que nós estamos falando, então assim, nós temos que, pelo Espírito Santo, entender aquilo que Deus está nos chamando para os últimos tempos, para o final dos tempos. Porque assim, gente, Jesus está voltando, não sei se você sabe disso. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus está voltando. E se ele voltar agora, você está preparado?
Você está fazendo aquilo que ele pediu para você fazer, as direções que ele te deu? Vamos voltar aqui. O que significa Shabat? Vou recapitular com você. Shin, Bet e Tav são as letras do Shabat. Dentro do calendário, dentro do calendário, não, do vocabulário, como que chama? Do alfabeto hebraico. Letras e números têm significados. Se você não entende o significado das letras e dos números, você nunca vai entender o espírito por trás da letra, que é a revelação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela se move entre rema e logos. Logos é a palavra escrita, esse entendimento é o racional, e rema é a palavra revelada, que é muitas vezes aquilo que nós vamos trazer para vocês aqui. Só que como a gente não tem contato, às vezes, com esse tipo de linguagem, nós temos um pouco de dificuldade. Mas deixa eu te falar, não é porque você tem dificuldade, às vezes você aprendeu tudo errado. Eu aprendi errado, gente. Eu fiz teologia, eu aprendi tudo errado. Hoje que eu estou aprendendo pela revelação do Espírito Santo. Porque a teologia, ao invés de me ensinar, muitas vezes me atrapalhou. Me afastou daquilo que é a verdade bíblica. Então, o que significa o Shabat? A letra Bet significa casa. Olha que poderoso. Shin. Primeiro tem o Shin. O Shin significa dentes. Lembra que é aquele, parece aquele garfo. É tipo um W. É só você assistir a live do dia 19 É tipo um W, é tipo um garfo, mas ele simboliza dentes, que te leva que aponta para refeição, para comer. Aí depois você vai para a palavra Bet, que significa casa. Aí depois você vai para a palavra Tav, para a letra Tav, que significa cruz. Aí você junta casa, né? Aí você junta cruz, aí você junta o garfo, que é comer. O que significa? O que é o sábado? Significa que você está convidando o Senhor. Você se prepara e prepara a sua casa para receber Jesus na sua mesa, para ele participar da refeição, da ceia, junto com você e com a sua família. Amém. É simplesmente isso. É aquilo que Deus fazia lá no jardim, quando ele visitava o homem para estar junto com ele. Mas se você não se prepara, se você não convida ele para entrar, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, todo Shabat, Deus vem e ele bate na sua porta. Só que tem pessoas que não estão ouvindo. Só que se você ouvir e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear com você. E você vai ter uma experiência incrível, extraordinária. E ouça o que eu estou te falando. Nós não estamos falando de judaísmo, mais uma vez. Nós estamos falando de Bíblia, daquilo que está escrito, que foi instituído por Deus como um presente. O sábado é um presente para a humanidade. E é um presente que toda sexta-feira à noite você pode falar assim, eu aceito ou não aceito. Não é uma religião. Exatamente. É um estilo de vida. Exatamente. Né? É você viver na intimidade com o Senhor. E Ele tem chamado pessoas, e esse despertar não é só local, tá? Comece, você que tem o hábito, né, ou não tem, comece a estudar, comece a ver o que está acontecendo no mundo, comece a ler. O Senhor falou que na véspera da volta dele, esses sinais iriam acontecer. Nós estamos falando de um despertar. Isso, mundial, Nós estamos falando Deus restaurando as pessoas. Por isso que está tendo esse movimento. Para aquilo que era a igreja primitiva. Para comunhão nos lares, para comunhão na mesa, para comunhão entre famílias. Sim. Não é mais para se encontrar num lugar, ou você fazer algo sozinho. Não é algo para você encontrar pontual. É algo de intimidade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Que Deus tem nos chamado para um encontro pessoal. Deus nos chamou. Nesse ano da conexão, né? Nesse ano 6. Por isso que nesses primeiros dias ele falou sobre consagração. Amém. E a palavra direcionada pelo Espírito Santo para a nossa vida. Nós estamos falando de arrependimento. Depois ontem nós falamos sobre libertação. Por quê? Porque agora você está purificado, você está limpo, sabe? O seu coração está aberto e a sua alma está mais sensível para se achegar mais perto de Deus, para estar na sua mesa, para desfrutar na sua presença. Olha o que diz em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus,
e ele se chegará a vós. Ou seja, a iniciativa é nossa, porque tudo aquilo que você precisa saber está escrito. Muitas vezes você fica perguntando, Deus, fala comigo, me direciona, mas já está escrito. Deus já deixou a palavra, Deus já deixou o manual. Você só precisa estudar o manual para você entender como que as coisas funcionam. E Deus está falando assim, ó, chegai-vos a Deus, chegai-vos a mim, e ele se chegará a vós. E isso é promessa. Quando você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Ele não se esconde, ele não se afasta, mas ele se revela àqueles que se aproximam dele. Amém. E aqui quais são os princípios dentro dessa palavra que Deus deixou para nós hoje? Que intimidade não é algo abstrato, é uma experiência real. Não existe, gente, a intimidade tem que ser, é aproximação. Intimidade é aproximação, não é só informação, não é só conhecimento, não é só aquilo que você aprende, não é só uma rotina devocional. Intimidade com Deus se vive, é uma vida diária de prática da palavra de Deus. A intimidade tem a ver com aquilo que eu escuto, com a prática da sua vontade na minha vida. Amém. Porque quando eu tenho intimidade com aquela pessoa, eu recebo uma transferência daquilo que aquela pessoa carrega. Tem uma conexão. Existe uma conexão. E aqui nós estamos falando de presença, que vai gerar essa percepção e essa consciência de Deus no seu dia a dia. Desde o Éden, o coração do Pai, o coração de Deus, sempre foi o mesmo, de andar e de estar junto e se relacionar com seus filhos por amor. Por isso que ele fez um momento, ele criou momentos especiais para estar juntos, na presença, porque ele sabia, né? Deus, ele sabe todas as coisas. Ele sabia que a gente ia ter uma vida, né? Digamos assim, agitada, a gente ia ter a nossa rotina, os nossos afazeres, então ele já deixou instituído, ó, esse dia é pra gente se conectar. Você, né? Que é casado, às vezes você viaja, você trabalha, não é bom você chegar à noite em casa, sua esposa está te esperando, porque a pessoa que você tem maior intimidade nessa terra é sua esposa. Então assim, de vez em quando você para, você quer fazer uma viagem com ela, de vez em quando você não quer fazer nada, você quer ir pro cinema, você quer comer uma pipoca, você quer sair para jantar. Por quê? Porque Deus já colocou essa necessidade de relacionamento e intimidade, só que não é só na carne, é também no espírito com ele. Até quem não é casado, às vezes uma amizade, às vezes Sim. uma companhia, você gosta disso. De estar com alguém, isso, né? Isso não de se relacionar. Isso não é à toa, mas é Deus que já colocou dentro de você esse sentimento. Por quê? Porque isso é sinal que quando ele te chama, ele também quer se relacionar com você, para você também ter essa vontade, esse sentimento de se relacionar com ele. Então a intimidade, ela é cultivada no secreto. E aqui a gente pega como um exemplo o relacionamento marido e mulher, né? E a gente traz para Deus, porque com Deus nós temos um relacionamento ainda muito mais profundo. Então a intimidade, ela não acontece por acaso, existe um propósito. Só que assim, não é um passe de mágica, não é algo instantâneo. A intimidade, ela é cultivada no secreto, na rendição, no silêncio, na escuta, porque muitas vezes nós temos que parar para ouvir, principalmente o homem, porque se você não sabe, uma mulher fala por dia 80 mil palavras e o homem fala 40 mil. Então a sua mulher, a sua esposa, ela tem necessidade de falar o dobro de você. E aí você tem que ter a paciência para poder ouvi-la, porque ela tem uma necessidade de se comunicar, de colocar para fora. Tá na genética dela. Então assim, ó, e muitas vezes é Deus te treinando para você ter paciência, também para poder parar e para ouvir a voz dele. Exatamente. E aí, exatamente por isso nós estamos fazendo o propósito de jejum. Porque o que o jejum faz? Ele te desacelera, ele desacelera as suas emoções, ele silencia a sua carne e ele aumenta a sua sensibilidade espiritual, trazendo discernimento das coisas espirituais. Então, quando a sua carne se cala, o seu espírito, ele começa a ouvir a voz de Deus.
Lembra que a palavra de Deus diz lá em Salmo? Aquietai-vos. Aquietai vai desacelerar, é acalmar, é ter paciência, é parar para ouvir. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Hoje é dia de estar na presença de Deus, é dia de desfrutar daquilo que Ele tem para a sua vida. Intimidade não é sobre pedir, é sobre conhecer. Olha, é sobre conhecer. Gente, você não chega diante de alguém que você não tem intimidade, que você nem conhece direito, e começa a pedir as coisas. Ah, eu preciso disso. Ah, faz isso pra mim. Ah, me responde. Ah, me ajuda com isso. Você nunca viu a pessoa e já Gente, pedindo. Não é assim que funciona. Nem no relacionamento humano funciona assim. Você acha que no relacionamento com Deus vai funcionar assim? Não vai funcionar. Deus está nos chamando, sabe, para um relacionamento mais íntimo com Ele. E é tão interessante que quando a gente se dispõe a conhecer o Senhor, quanto mais eu conheço Ele, claro que Ele já nos conhece, mas quanto mais eu conheço Ele, chega um momento da nossa vida, da nossa história, a gente não precisa pedir, porque Ele sabe, Ele se antecipa, Ele vai fazer questão de nos atender, entende? Amém. Porque é assim o coração dele. Então, assim, Deus, ele quer intimidade conosco. Ele não quer só ser o gênio da lâmpada, né? Que vai lá e realiza, atende seus pedidos. Quando você precisa. Não, ele quer ter uma intimidade, porque é na intimidade que geram todas as coisas. Ele vai te atendendo. A palavra de Deus fala que antes da gente orar, ele já conhece a nossa palavra. Ele vai nos surpreender, né? Eu e o Kleber, a gente já tem mais de 30 anos de relacionamento, né? De casamento, 28. Tem coisas, eu não preciso mais falar, entende? Ele também não precisa mais falar. Porque eu já sei. A gente já tem uma intimidade tal que a gente já Eu já sei o que ela gosta, o que ela precisa. Do outro. E aí a gente tem prazer em fazer aquilo que ele gosta. E aí tem um versículo que, com base disso, pra gente levar para o mundo espiritual, que é aquele versículo assim, ó: agrada-te do Senhor. Exatamente. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, agradar-se do Senhor é ter prazer na sua presença. Quando eu tenho prazer na sua presença, quando eu entendo que Deus é o suficiente para mim, Ele conhece as minhas necessidades, os meus desejos, os meus sonhos, e Ele tem prazer de vir de encontro àquilo que eu preciso e necessito para me abençoar. Porque intimidade não tem só a ver com Ele, daquilo que Ele pode fazer por mim. Deixa de ser o socorro e passa a ser um tesouro. Entende o que eu estou querendo dizer? Aquele negócio da gente entender que quando eu estou na presença de Deus, não é só para falar: Deus me socorre, me ajuda, eu preciso de você. Quando eu estou na presença de Deus é suficiente. É uma preciosidade, é um tesouro, é algo muito precioso, sabe? E muitas vezes nós não estamos usufruindo dessa preciosidade, desse tesouro, que é estar na sua presença. Só que isso acontece à medida que você se torna cada dia e cada vez mais íntimo. Intimidade é quando Deus deixa de ser o quê? E você, o que no sentido assim, ó, o que você procura? No sentido de coisas, no sentido de olhar só para a mão, daquilo que Ele pode te dar. Mas Ele passa a ser o quem que? Aquele que você ama. Então eu busco a Deus porque Ele me amou primeiro, porque Ele me resgatou, porque Ele me libertou, porque Ele me curou. Olha o que diz em Salmo, nós já vamos finalizar. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa dEle todos os dias da minha vida. Deixa eu te falar, morar na casa do Senhor não é você ir na igreja, não é você estar numa igreja. Morar na casa do Senhor é você estar na presença dEle todos os dias. Nós estamos falando de coisas espirituais, porque você é o templo do Espírito Santo. Lembra que nós já falamos sobre isso? Que nós apresentamos os nossos corpos como um sacrifício vivo. Todos os dias nós nos colocamos diante do altar do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Nós nos apresentamos na presença. Então hoje o foco não é o quê, né? Aquilo que Ele fez, ou aquilo que Ele faz, ou aquilo que Ele pode fazer. O foco é quem Ele é. Amém. Porque Ele quer se revelar
de uma forma extraordinária na sua vida. Quando você entende e conhece quem, o que vem de recompensa. Amém. É consequência, entende? E a pergunta para a live de hoje é assim, ó: Pai, eu tenho buscado ao Senhor por quem o Senhor é ou apenas por aquilo que o Senhor pode me dar? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta: quando foi a última vez que eu fiquei em silêncio na presença dele apenas para ouvi-lo? Sem ficar pedindo, clamando, mas batendo. Que ele mas tem, né? só falar assim: Pai, fala hoje. comigo. Eu quero ouvir sua voz. Terceiro, o que eu preciso remover da minha rotina para ter mais tempo de relacionamento com ele? O que você precisa remover da sua rotina para você se conectar com Deus? Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Muitas vezes você está passando por luta, por dificuldade, por falta de ouvir Deus. E muitas vezes você já até ouviu Deus, mas não está obedecendo aos princípios, não está obedecendo a sua palavra. Ó, quem quebra o princípio te quebra. Vou falar de novo. Quem quebra o princípio te quebra. Não adianta nem se orar. Se Deus já te deu direção, se Deus já falou com você, você não está obedecendo, você não precisa nem orar, porque a oração não vai resolver, porque a obediência ela está acima de tudo. Então, quando a gente começa a entender que aquilo que Deus está nos chamando para fazer, olha que Jeremias 29 disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é só um encontro, é estar na sua presença. Nós estamos entrando no 4º dia de jejum. Então, nós começamos a entender que o propósito de Deus está sendo revelado para nós. Não é só o que você vai deixar de fazer, é sobre com quem você quer estar e passa a estar na presença de Deus. É Deus te conduzindo de volta, no caminho de techuvá, de retorno para Ele, para voltar os olhos para Ele, o arrependimento. É se voltar para Deus, é se voltar para os princípios, é se voltar para a origem, para o Bereshit, para a palavra, para a presença dEle. Intimidade com Deus não só transforma a nossa vida, ela redefine, sabe, a nossa identidade, o nosso destino. Quando você se aproxima de Deus, quando você se chega mais perto, tudo muda. É impossível você estar na presença de Deus e a sua vida, a sua situação, as suas circunstâncias não serem transformadas. Um encontro com Deus pode mudar tudo. Abraão encontrou com Deus, sua vida foi transformada. Abraão, Isaac, Jacó encontraram com Deus, sua vida foi transformada. Davi se encontrou com um homem de Deus e a sua vida foi transformada. E aqui nós poderíamos falar de tantas pessoas, os discípulos que se encontraram com Yeshua, um homem de Deus, e a sua vida foi transformada. Então, assim, há muito mais, né, daquilo que você está imaginando, é infinitamente mais, porque Deus, Ele transforma a sua visão, Deus transforma o seu pensamento, o seu sentimento, as suas decisões mudam, porque agora você não vai fazer mais as coisas do seu jeito, mas você é conduzido pelo Espírito Santo para agir de acordo com aquilo que está escrito, porque você não quer mais só agradar a sua vontade, mas você quer fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então hoje, busque isso, mas não por obrigação, busque por amor. Intimidade com Deus é aquilo que Ele tem te chamado para você alcançar. É um lugar onde você pertence, é um lugar onde você tem que estar e nunca deveria ter saído. Amém. Hoje, Deus está te chamando, filho e filha, volte para casa. Amém. Pastor, que casa? A casa do Pai. Presença dele. Para a presença dele. Porque é só lá que tem a presença dele. É na casa do Pai. Amém. É na casa do Pai. Amém. Assim como aquele filho pródigo que caiu em si e falou assim: eu preciso voltar para a casa do meu Pai. Que nós possamos cair em si, né? E entender que não existe lugar melhor do que a casa do Pai. A casa do Pai é a presença do Pai, é a comunhão com o Pai, é a intimidade com o Pai. Amém. Vamos orar? Amém. Pai, nesse 4º dia especial, principalmente porque caiu nesse Shabat, nós nos aproximamos de Ti, não para te pedir, mas para estar na Tua presença, Amém. Porque a Tua presença, ela nos basta. Nós Te desejamos acima de respostas, Amém. acima de soluções, acima de milagres,
Nós desejamos o Senhor. Por isso nós te pedimos nesse dia, nos ensina a te amar, nos ensina a te ouvir, nos ensina a descansar na tua presença. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre os nossos sentidos espirituais, aquieta a nossa alma, fala ao nosso coração, que a tua presença seja o nosso lugar preferido, que a tua voz se torne a nossa referência e que o teu coração se torne a nossa morada. Nós nos aproximamos de Ti, ó Pai, porque nós cremos na Tua palavra e na Tua promessa, que o Senhor também se aproxima de nós e que esse ano de 5.786, de 2026, seja um ano diferente, seja um ano de conexão, de intimidade com o Senhor, seja um ano de relacionamento profundo como nunca antes. Ó Deus, restaura o nosso relacionamento contigo, para que o nosso relacionamento com os nossos irmãos também seja curado, para que, ó Deus, seja restaurado o nosso relacionamento também na vertical, em nome de Cristo Jesus. Ó Deus, que possamos sentir a falta da Tua presença, assim como o nosso corpo está sentindo fome e sede nesse tempo de jejum, que possamos sentir essa falta do Senhor, que não passemos mais nenhum dia sem te buscar a Tua presença, e que o Senhor seja a nossa prioridade, e que possamos buscar cada dia, cada vez mais, o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, na certeza e na convicção que todas as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor nos está pedindo para nós buscarmos coisas, mas buscar a Sua face. E nós estamos aqui buscando a Tua face, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor está cuidando de todas as outras coisas. E nós decidimos confiar no Teu cuidado, nesse cuidado de um pai para com seus filhos. E nós somos Teus filhos. Por isso nós Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém. Que esse sábado, né, esse Shabbat, mesmo se você precisar trabalhar, precisar fazer algo, mas que você possa se conectar em espírito, né? Isso no seu coração, e aonde você estiver, seja em casa com a família, seja desfrutando, seja trabalhando, que você se conecte ao Senhor, que você esteja em espírito de oração, que você esteja gerando essa intimidade dentro de você e falando: Pai, o Senhor sabe que eu estou aqui, o porquê que eu estou aqui, mas eu quero buscar a Sua presença aonde eu estiver, e que eu seja o agente de transformação nesse ambiente, que as pessoas vejam a Sua presença na minha vida e através da minha vida. Então que o Senhor te leve nos lugares que você precisar nesse dia, e que as pessoas sintam a presença de Deus quando chegarem perto de você. Porque se você tá lá, tem um propósito, né? Onde o Senhor te planta, tem propósito. Então seja luz, seja sal, seja a presença real, aquela que as pessoas vão apalpar através da sua vida, nas suas atitudes, nas suas palavras. Amém? Amém. Que você revele o amor de Deus hoje por onde você passar, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Olha, eu vou falar aqui da Lela aqui, que a Lela é uma das discípulas que fazem parte da nossa igreja online. Olha aí, ó. Olha o que ela falou: tô aqui trabalhando e escutando vocês, e depois eu fico ouvindo louvor. Ou seja, ela tá conectada com o Senhor o tempo todo. Ó, e à tarde tem um café com Deus lá na minha casa, né? As meninas de Uberlândia. E ela já tá até convidando o povo para ir para casa dela. Posso ir, às amiga? 16 horas. Tá vendo, gente? É isso aqui, ó. Ela tem os compromissos, as responsabilidades, mas ela entendeu que a prioridade é o Senhor. Tá de jejum. E ela tem se colocado Deus como prioridade na vida dela, e Deus tem abençoado a vida dela, tem abençoado a casa dela, tem abençoado os negócios dela, e ela tem prosperado nos planos e propósitos do Senhor na vida dela. Gente, então assim, é lindo. Então a gente tem que entender que não é um peso, porque onde há o Espírito de Deus, há liberdade. É leve estar na presença de Deus. Que possamos entender e compreender isso, e que o Espírito Santo continue conduzindo vocês em nome de Yeshua. Parênteses, porque ontem ela me chamou e falou: amiga, e domingo eu tenho um almoço de família, como eu faço? E aí eu falei pra ela: você vai participar. Né? Então, vocês estão entendendo, gente? O próprio Jesus falou: eu não vou tirar vocês desse mundo, né? Mas eu vou estar com vocês. Então, às vezes, é aquilo que às vezes a gente fala pra você:
A gente não quer que você, como é que falo? Que se isole, que fale, não, vou parar. Não, gente, a sua família precisa conhecer Deus através da sua vida. Então você vai participar, porque são oportunidades que Deus te dá para você amar as pessoas, né? Para você honrar a Deus no meio dessas pessoas. Porque como que as pessoas vão conhecer a Deus se elas não verem em nós a presença dele? Então, vocês entendem? Então, assim, o Senhor, ele vai te direcionar, ele vai te inspirar como você deve agir, mas que você seja, igual a gente falou, você seja essa luz, que você brilhe aonde você estiver. Amém. Amém? Deus Olha abençoe. que eu vou, hein? As meninas estão me chamando pra ir, eu vou, hein? Vou pôr ela no avião aqui, mandar. Foi no Sedex? Sedex 10, chega 10 horas da manhã. Sedex, ai. Deus abençoe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Até amanhã, 7-7. Amanhã, é verdade, amanhã é domingo, 7-7, hein? Vão firmes no propósito, são 12 dias. Então vale a pena o sacrifício aí, tá Live bom? especial de domingo. Beijos.